falar sobre energia sexual e depressão. Mas, primeiro de tudo, nós vamos ter que entender o que é energia sexual. Eu estou sentindo uma energia de calor. Não é sexual, é termal. Esse conceito de energia sexual, ele vem, aí é a instituição que eu fundei e dirijo lá em Salvador, a AMAR, Sociedade Cultural. O pessoal me pergunta sempre, amar quer dizer o que? Eu digo, eu amo assim mesmo, nós amamos, que o pessoal pensa que é sigla, não é. Quando, em 1893, Freud e Breuer lançaram o seu célebre documento, onde eles analisavam Anaol, ali nasceu o movimento psicanalítico. O movimento psicanalítico vai ter uma circunstância interessante. As pessoas, às vezes, não veem a ironia da história. Porque quem faz o movimento psicanalítico, na verdade, porque Breuer descobriu, percebeu algo, mas quem desenvolveu foi Freud, foi que teve a capacidade. Ele tinha ido a Paris para fazer um curso de fisiologia, que era dele. Quando chegou lá, mesmo que aqui no Brasil, quando ele chegou, o local onde ia haver as aulas estava em obras. E ela levava mais de um mês para consertar. E ele ia ficar batendo perna em Paris. E ele resolveu ir ver as aulas de Charcot. Quando ele chegou lá, começou a ver as aulas, tudo que Charcot colocou, e ele se identificou com o processo. Ele sentiu nascer nele o desígnio, como chamaria Jung. E quando retornou, ele pega Breuer com aquela colocação sobre a Anaol, e daí para frente ele se entusiasmou, traduziu o livro de Charcot para o alemão e colocou tanta nota de rodapé que Charcot ficou danado com ele por causa disso. Mas, quando ele lança o trabalho, e ele é o quê? Ele é judeu. Olha que eu comecei falando aqui do judaísmo, isso é um conceito machista e etc. Freud, Sigismund Schwann, que era o nome dele, que depois ele ficou com Sigmund Freud. Então, Freud, ele era judeu, e é um judeu que vai fazer um trabalho de ampliação do conceito humano, de levar o homem ao encontro do seu consciente e mostrar, como disse o célebre humorista, que é o Mino Fernandes, que ele criou a teoria do bebê devasso. Né? E o cara já nasce doidão. Todo mundo já nasce doidão. E ele coloca a ênfase da nossa vida psíquica na libido. Libido que ele vai chamar como uma pulsão sexual, que vem do id. Mais tarde ele vai colocar esse conceito de id, não foi do início, mas que vem aquela pulsão sexual e está no fundo de toda a nossa vida. Tudo que nós fazemos, a energia sexual está presente. E é ela quem coordena praticamente tudo. E os nossos conflitos, nossos problemas vão nascer, segundo ele coloca, da educação que nós tenhamos, ou o nosso superego, que vai contra o instinto. Isso vai formar uma série de conflitos com as neuroses e os complexos. Complexos aos quais ele chega de uma forma muito interessante, porque ele deduz a existência dos complexos. E um que chega aos complexos através da experiência, ele chega através da dedução. E os dois fazem isso de forma paralela. Muito bem, a libido é uma pulsão sexual, isso foi estabelecido e até hoje na psicanálise você tem, seja a psicanálise freudiana, seja a psicanálise lacaniana.
a pulsão sexual, a energia sexual, como fundamental para toda a nossa vida. Tudo que nós fazemos está baseado nisso, nessa pulsão, nessa condição. E Jung, quando ele começa o seu trabalho, como eu disse, ele descobre os complexos através da associação de palavras. Vendo a associação de palavras, ele vai chegar à conclusão também do inconsciente, que aliás não foi por isso. Carl Gustav Jung, ele chega à conclusão através das reuniões mediúnicas que ele dirigiu e dos estudos mediúnicos ou de mediunidade que ele fez. Ele mesmo diz isso, Analytical Psychology, que são notas de um seminário que ele fez em 1925, e ele é textual, que enquanto ele via sessão mediúnica acontecer, quando os espíritos se manifestavam, ele verificava que a libido saía do inconsciente com uma forma específica. Aí nós já vemos que ele, já naquele momento, já possuía uma intuição bem longe dos arquétipos. Porque ele diz assim, já vem numa forma, nem é uma forma, numa forma determinada. Quando ele encontra Freud, ele já tinha lido em 1900 o livro de sonhos, que é o livro para mim maior de Freud, a interpretação dos sonhos, mas não deu valor. Em 1913 ele deu de novo. E ele começa a defender o pensamento de Freud. E terminam se tornando amigo. E de 1906 a 1913, Freud o assume como filho e ele a Freud como pai. E como ele teve problema com o pai, teve problema também com Freud. Porque desde o início ele não aceitava que tudo fosse uma questão de sexo. Ele disse, não, tem o problema da fome, tem outros problemas. Não é tudo sexo. O sexo é importante, ele não nega. Mas ele diz, não é só isso. E por isso, ele começa a pensar, começa a ter umas separações com Freud. Freud começa a ver que ele é rebelde, que ele era muito culto. Ele começa a ter umas discordâncias. Discordâncias que se agravam no dia em que Freud conta para ele um sonho. E ele começa a interpretar o sonho de Freud. E a certa altura, ele diz assim, para que eu continue, você tem que abrir sua vida para mim. Aí Freud vira para ele e diz assim, mas se eu fizer isso, eu quero minha autoridade. Naquele momento, ele deve ter assumido o complexo, aquilo foi o gatilho que ele fez vir o complexo, que ele teve quando esperou durante uma semana para conversar com o pai, que era pastor evangélico, sobre a Santíssima Trindade. Ele achava a estuda como o pai dele era luterano, e o luteranismo é o catolicismo que se tirou muita coisa. Ele se preparava, e durante a semana toda ficou aguando Santíssima Trindade. Aí quando chegou no dia, o pai disse, deixa eu ver aqui, Santíssima Trindade, vamos passar para outro que nem eu entendo isso. Pronto. Aí o complexo paterno se formou negativo. E quando o Freud disse a mesma coisa, e no livro ele dá uma pitadinha irônica desse Analytical Psychology. Ele diz o seguinte, Freud nunca fez análise. E a única que fez foi Jungiana. E nessa discussão, ele termina rompendo com Freud quando ele lança um livro chamado Símbolos da Mídia, onde ele desenvolve essa ideia que já nasceu na reunião mediúnica, de como era que se formavam as personalidades. Ele diz que na época ele aceitava esse de espírito, mas também ele dizia assim, eu sugeria determinadas personalidades e elas incorporavam. Eu chamo a atenção, a psicologia nasce no século XIX, aliás, já começa a nascer na metade do século XVIII, a partir de fenômenos mediúnicos, em seguida de fenômenos do magnetismo animal, com Mesmer, principalmente a psicologia do inconsciente, e em seguida o Justino Kerner na Alemanha, Carl Gustav Carlos, que vai lançar o primeiro livro sobre o inconsciente, e os pós-kantianos falando isso,
E finalmente vai surgir o Espiritismo. 21 de março de 1848, tem outra ironia histórica. Em fevereiro, Marx lançou o Manifesto Comunista. E em 31 de março, Carlos Rosman apareceu. Como é que é o Manifesto Comunista? Um espectro ronda a Europa. O espectro do comunismo. Um mês depois foi o espectro de Carlos Rosman, que assombrou o mundo, e até hoje nós temos isso. Desde então, os filósofos, os médicos, começaram a tentar explicar os espíritos, o que acontecia. E a psicologia vai nascer em função disso. E todos os que começam o trabalho psicológico, como Janet, Pierre Janet, Binet, o próprio Charcot, William James, Henri Bergson, todos eles, todos vão estudar, alguns para se contrapor, colocando como histeria e etc. Então a psicologia nasce em função pelo desafio que foi colocado pelos fenômenos e pelos médicos também, pelo magnetismo animal, que mostrou que nós temos em nós uma instância da qual a consciência não sabe nada, que aliás passou até o final do século XIX, até que Freud chamou a atenção para isso. O inconsciente era um ilustre desconhecido, como a gravidade sempre foi desconhecida, até que Newton viu uma maçã cair, dizem que na cabeça dele, se ele fosse baiano e fosse um pouco, já era. Ninguém descobriu até hoje, nós éramos ignorantes da gravidade. Tá? Mas, então, isso acontece. Então, vocês veem, nós éramos ignorantes completamente do inconsciente. O inconsciente é agindo. Freud tenta explicar toda a energia que está envolvida nisso como sexual, e no símbolo da libido, que é o livro que racha, logo em 1913, o Freud faz a separação, ele vai dizer que... E ele faz isso examinando um fenômeno mediúnico, o caso Helen Smith, que Flor do Mar estudou no livro Das Índias ao Planeta Marte. É interessante ver como o fenômeno mediúnico está presente na psicologia inicial o tempo inteiro. E ele analisa, vai mostrar a esquizofrenia dela, vai fazer uma análise e no final ele vai dar um corte no tabu no incesto. Aí Freud pediu sais na hora. Meus sais. E aí juntou o pessoal da psicanálise e fez todo mundo jurar que nunca mais ninguém abandonaria a teoria sexual. Aí ele era, mas Freud era o quê? Judeu. E ele era messiânico, como Karl Marx. Isso é interessante, um judeu que foi contra a riqueza. Um judeu que vai dizer que todos nós somos sem vergonha em potencial. Jung vai lançar uma teoria logo depois, que é nas obras completas, quando ele abre a dinâmica do inconsciente, da energética psíquica. Ele diz, o psiquismo tem uma quantidade de energia a qual é aplicada na vida a várias coisas, inclusive no sexo. Por isso ele não vai aceitar que você tenha que sublimar. Ele vai dizer, não tem nada a ver uma coisa com outra. Você pode tentar barrar. Você vai contra o instinto, mas um dia esse negócio vai dar um problema muito sério. Mas ele é contra a ideia da sublimação. E aí, quando ele fala da energia, ele fala na sua aplicação em diversos pontos. E essa energia é um problema muito sério. Nós não percebemos o quanto nós entregamos de energia psíquica nas coisas que nós fazemos. Eu atendo pessoas em terapia. E uma das coisas que eu me preocupo são com aquelas pessoas que elas estão aplicando energia psíquica durante anos e anos numa coisa, por exemplo, trabalho. Trabalhando, e vai chegando na aposentadoria. A aposentadoria é a porta aberta
para a neurose, para a depressão, se o indivíduo não se prepara para ela. Por quê? Porque aí vem a teoria junguiana, você aplica energia durante anos e anos numa coisa. Quando um dia você tira um objeto no qual você aplica a energia, e agora? Essa energia fica vagando no psiquismo, e aí ela vai energizar os núcleos em potenciação, os complexos no caso. Os complexos. E o indivíduo aí vai entrar numa de horror no final da vida. Porque ele não se preparou. Eu faço sempre um trabalho com pessoas que estão perto de se aposentar, mandando que elas comecem a transferir energia para outra coisa. Não para trabalho voluntário, me faça uma garrafa. Trabalho voluntário você faz o tempo que você queira. Mas eu digo, arranje algo que lhe dê uma remuneração, nem que seja de R$10 por mês, não importa. Mas que você se sinta vivo e ativo. E essa energia continue fluindo no mesmo modo. Escolha outros trabalhos para aplicar energia. É preciso ter muito cuidado com o refluir de uma energia. Porque quando ela volta, o caminho dela normalmente é para o inconsciente. E se vai para o inconsciente, pode esperar que a desgraceira está feita no caminho da vida. Não tem. Essa energia psíquica, ela vai agir em vários pontos. Um deles é naturalmente na sexualidade, muito mais que a sexualidade, nos nossos complexos nessa área. Complexos que já nascem conosco. Complexos que nós trazemos. Eu não gosto nunca de explicar, seja a orientação sexual, sejam as atitudes tomadas pelos indivíduos nessa área. Eu não gosto muito de explicar por reencarnação, mas muita coisa pode ser vista à luz da reencarnação. Porque eu já tive também experiência de ver isso. Pessoas que criaram complexos de culpa no uso da sexualidade, em qualquer setor, muitas vezes reencarnam com problema. E, mais ainda, reencarnam em famílias que têm problemas, porque semelhante atrai o semelhante. E porque o complexo de culpa exige uma coisa chamada punição. Então o indivíduo começa a se punir, até na escolha do nascimento, das pessoas na família, no ambiente onde ele vai nascer. É uma autopunição em atividade. Então, se ele reencarna com um complexo de culpa muito grande nessa área, nós podemos ver que até a formação do corpo começa a sofrer problemas. Começa a sofrer vagina infantil, pênis pequeno, ou como um caso que eu trabalhei, indivíduo médico, 30 anos de idade. Ele tinha muito panícula de bolso, né? E ele coloca para mim o seguinte: eu não sei se eu sou homossexual ou se eu sou heterossexual. Como é? Não sei se eu sou alguma coisa assim. Vamos lá, por que você não sabe? Ele disse: porque a única experiência sexual que eu tive na minha vida foram 16 anos e com uma droga. Eu digo: mas por quê? Ele disse: porque o meu pênis é envolvido em uma gordura. Com verdade, como eu não sou médico, eu nunca tinha visto isso também. Na verdade, quando eu comecei a analisar o fato, o camarada que nasce com um pênis envolvido com uma gordura, então ele não tem, e a vergonha, porque se ele se expõe nu, a vergonha. Então ele começou a se bloquear sexualmente. Mas ele se bloqueia, não é aquele caso que Jesus dizia: eu nuco que se faz a si mesmo, mas por uma questão que vem reprimir o instinto. Na verdade é uma forma neurótica. Ele se torna neutro, embora o desejo permaneça, mas ele não pode executar. Então você vê que um caso desse
É um complexo de culpa que tem. Por algum motivo, se a gente fosse mergulhar nas existências passadas, ele cometeu algo, sexualmente falando, que lhe trouxe um complexo de culpa. E ele se trava nessa parte. Felizmente, ele está nascendo, ele nasceu no final do século XX e no início do século XXI. Por quê? Porque nós já temos meios e modos de trabalhar isso. O interessante é que ele olhava para mim e dizia assim: eu quero fazer bariátrica para emagrecer. O médico, quando fala para mim que quer fazer bariátrica, dá vontade de pegar ele e dar uns 4 sopapos. Se ele tivesse 400 quilos, eu não dizia nada. Ele tem condições médicas. Mas uma pessoa que não precisava disso, eu digo nada. Você vai entrar numa dieta drástica. E tem em Salvador um médico argentino. É argentino, não posso fazer nada. Que tem feito isso. Tá? Uma dieta muito boa, mas tem médicos envolvidos, tem toda uma equipe que envolve e dá assistência, inclusive psicológico. Você está emagrecendo, ele ficou com pouco, ele saiu de 30 para 20 anos. Pouco, beleza. Eu digo assim, e agora? Vou cumprir um homem, para quê? Trabalhando no espelho. E ele me disse que já estava olhando que vai poder fazer uma operação que libera o pênis. Não sei se já fez, porque eu tive que dizer para ele, agora você vai ficar com um problema. Um problema para se definir. Porque até hoje você é indefinido. Como é que você vai se definir? E aí eu tive que começar um trabalho com ele. Dizia para ele, você vai ter que pular por da missão de quem é que sai. Eu não sei como você vai fazer isso, porque a decisão vai ser sua. Mas como ele já parou a terapia deu tempo, eu não sei se momento. Se ele fez a operação, ele ia fazer em São Paulo, ou se não fez. Talvez eu acredito até que não tenha feito. Porque depois de tanto tempo, ele deve estar com medo de enfrentar uma vida nova. Então vai ficar somente na masturbação nossa, coisa semelhante. Né? Porque se desnudar, ele não tem condições. Então, muitas vezes nós trazemos esses complexos e eles vão agir. Como também coisas vão acontecer nessa vida. Porque também a forma como nós nascemos, às vezes nós criamos dificuldades, aliás, não às vezes, normalmente, nós criamos dificuldades para nós. E dentre essas dificuldades que nós criamos, existe uma de autoimagem. Uma moça sentou na minha frente e me disse, eu tenho um problema. Eu digo, por quê? Porque eu sou feio. Eu olhei para ela não é feia. Eu digo, você está dizendo que é feia comparada a quem? Em relação a quem? A Gisele Bündchen, realmente, você é morena e ela é loura. Então, se você comparar, você é feio. Ela disse, não. O problema é o seguinte, na minha casa, entre eu e minha irmã, sempre disseram, esta, com ela, é inteligente, essa outra é bonita. Você imaginou que tipo de pai e mãe é esse? Tem que ser inimigo de outras deficiências. Não pode ser. Porque até é uma questão de bom senso. Como é que eu vou olhar para uma filha e dizer, essa é inteligente, essa é bonita, essa é feia? Agora, interessante, ela aceitou que era inteligente e se desenvolveu intelectualmente. Está muito bem. A irmã que era bonita, só é bonita. Quer dizer, eliminaram dois com uma só cacetada. Agora parece um negócio. É que essas pessoas sempre encontram alguém que vai dizer, poxa, você é inteligente. Você é muito inteligente, mas ninguém fala que você é bonita. Então, isso já mostra, para mim, um desenvolvimento nessa, não precisa pedir, nessa existência de um problema. Porque se ela não é bonita, ela não seduz.
ela não exerce a sedução, que normalmente as mulheres exercem. Porque ela disse, se eu for fazer, o camarada vai me rejeitar. E vai me rejeitar porque eu sou fiel. E o que é que isso vai fazer na vida das pessoas? Vai levar algumas alternativas. Uma alternativa, ela se bloqueia e mais tarde ela vai cair numa depressão. Ou ela aceita qualquer coisa, porque ela é feia, o que apareça. Se ela tivesse sorte que apareça um Gijal Margot, ela será feliz, mas não. Ou seja, essa é uma luta alternativa. Ela se casar e ficar lutando a vida inteira para manter um casamento que não vai ser normalmente bom, que vai fazê-la sofrer. Porque ela não tem capacidade de achar coisa melhor. Porque ela é inteligente. Ela não é. Então nós temos problemas muito sérios nessa área. E quando isso acontece, a energia psíquica da pessoa está sendo empregada naquele complexo. E é isso que obsta ao indivíduo, os que faz com que o indivíduo tenha dificuldades para se libertar. Um complexo que fica. Nós temos problemas morais, quando a energia psíquica se fixa em problemas morais. O que é? Famílias onde você se desenvolve com tabus sexuais. E problemas interessantes, como é lidado o sexo dessa família. Se o menino está se masturbando, se a mãe pega, vai levar ele para a igreja, vai levar para o centro espírita. Isso é interessante. Eu estava outro dia em casa, o telefone toca, eu atendo. É uma amiga minha. E na escola descobriram que a filha começa a ficar apertando as pernas para sentir prazer sexual. E ela descobriu a filha se masturbando. Ela entrou, você levou, já vou lá no centro, Andrei, que você falou, vou levar no centro para fazer uma desobsessão. Eu digo, isso não é desobsessão não. Não é de obsessão nada. Esse problema é alguma coisa, eu até viver para não dizer que é um problema dessa família. Né? A menina tem 7 anos. 7 anos. Eu digo, menina, tem um problema na família. Essa família está doente. Porque existe nesse aspecto, daqui a pouco eu venho a depressão, existe nesses aspectos todos, seja moral, psíquico e espiritual, o fato que a gente tem que levar em conta. Como espíritos que nós somos, nós vivemos todos numa comunhão psíquica, principalmente numa família. Eu escrevi eu fiz minha monografia, que é participação mística, com o conceito de 1910 desenvolvido por Luciana Edileu e que Jung adotou. Eu fiz meu trabalho em cima disso e já escrevi um livro, depois de ter apresentado a minha monografia, eu escrevi um livro em cima disso. Aliás, o Espiritismo sempre nos falou disso, que nós ficamos todos interligados. Agora você imagina, uma mãe bota um filho na barriga e já está ligada com ele, psicamente. Ela pare, está ligada. O pai também. Os irmãos também. Existe uma ligação inconsciente. E nós fazemos projeções inconscientes um no outro. Então, uma mãe com problemas sexuais introjeta a filha por via do inconsciente e também por via do não verbal, ou pelas palavras que escapam. Como é uma droga, aquela coisa toda. No caso do rapaz também. O rapaz, muitas vezes, o problema da mãe que sufoca o filho. Olha o complexo que é, que para nós é uma realidade. Mãe com filho, se mantiver um filho mulher e um filho homem, a filha mulher, coitada, em 90% dos casos, coitada. Porque o infeliz pode fazer qualquer coisa, mas é o menino da mãe.
E a outra mulher igual a ela vai ser. Isso tem problemas muito sérios. Mas então, fora isso, o não verbal, o inconsciente, cria também muitas dificuldades. Aí vocês vão me dizer, isso tudo tem a ver o quê? Com depressão. Viver é uma condição de permanente instabilidade física e psíquica. No dia que nós saímos do reino animal, como espírito, entramos no reino nominal, ou seja, quando nós construímos um ego e começamos a pensar, nós nos mudamos. Nós somos uma crise permanente. Por quê? Porque o simples ato de pensar, de ter consciência de si mesmo, já nos coloca em crise. E nos coloca em crise porque a relação com os pais, com o ambiente, com a sociedade, cria crises permanentes. E um grande motivo de crises é o campo afetivo. Eu tenho um caso, um rapaz, 14 anos, ele namorou uma menininha bonitinha. Aí um dia ela acabou com o namoro. Ela, na verdade, era um ético, porque a mãe dele era loura de olho azul. E ele namorou a menininha loura de olho azul. Primeira interpretação do ego, a primeira projeção da Ana. Por que fez isso? Ela um dia acaba o namoro e no dia seguinte aparece com um rapaz de seus 19 anos. Ela era da idade dele. Ele se retraiu. Até os 30 anos de idade, esse rapaz nunca mais namorou. Nunca mais. Pois um dia, conversando o pai dele comigo, o pai achava que ele era homossexual. Eu digo, não tem nenhuma característica. Já conversei, eu não tenho característica homossexual. Eu digo, por que você não aplica isso em ti? Ele disse, como? A mãe dele era morta, tinha morrido cedo, tinha 16 anos por ela. Eu disse, é o seguinte, passa, chega em casa, se tranque no quarto, evoque o espírito da mãe e peça para ela ajudar, porque ela tem muito mais condições do que você. Se você vai se meter na vida dele, ele dá trabalho, ele é dono dele, ele vai existir. Ele fez. Um mês depois, esse rapaz arranjou uma namorada, 2 meses depois da casa. E hoje tem filho, está hoje. Uma terapia é fantástica, pouca gente usa. O cara é espírita, é o que diz para nós, né? É espírito, não usa terapia espírita, ele tem. Eu estava com um problema no centro. Eu coloquei o espírito de um amigo meu, que foi espírita, e era bom para botar a gente para fora do centro. E eu disse para ele, amigão, dê um jeito de fulano. Um mês depois a pessoa estava fora. Aqui vocês conhecem espiritismo, que é espiritismo, não usa espiritismo. O que é que eu vou fazer? Este rapaz, na situação em que ele via, mais cedo ou mais tarde, ele entraria numa depressão. Por quê? Porque ele já demonstrava um comportamento estranho. Ele era uma pessoa introvertida. Não no conceito introvertido de Jungiano, naquele de introversão, que é uma pessoa brasileira. Ele era introvertido. Nessa categoria, nessa condição. E aí, ele estava com um comportamento da seguinte maneira. Chegava, ele trabalha de 13 às 19. É funcionário público. Então, pode trabalhar, 13 às 19. E ganha muito bem. Chegava em casa, dormia, ou comia, o pai escrevendo. E ficava no computador até 4 horas da manhã. Dormia até meio-dia, almoçava e ia soltar a qualquer momento. Ele não solta. Ou ele ia psicotizar, ou ia entrar numa depressão. Eu acho que ele entraria pelas características dele numa.
tranquilo, tinha. Porque a energia psíquica dele, fundamental, na área afetiva, na área sexual, não era aplicada. E agora? Mas ele tinha desejo, sim, porque o pai me disse que entrou no computador dele, e ele tinha uma série de filmes pornô, sempre com pessoas louras no Brasil. Agora interessante, ele casou com uma mulher, que naturalmente é o oposto dele, e ele hoje está outra pessoa. Por quê? Porque ele conseguiu uma realização afetiva. Porque ele ficar vendo filme pornô se masturbando, isso só iria, se fosse Freud no início, ele dizia que ele entraria em angústia. E naturalmente ele fica assim, que angústia muito grande. Isso aí não tem o menor problema. Então, quantas vezes isso? Então, viver é uma condição de permanente estabilidade física e psíquica. Os seres vivos são desafiados a cada segundo por estímulos internos e externos que os solicitam a reações variadas, que normalmente medo, angústia, desespero, raiva, choque, alegria, prazer, etc. São estados que se alternam e confundem nos seres vivos de modo geral. Vocês estão sabendo que eu estou falando seres vivos? Eu não estou dizendo só seres humanos. O animal e suas experiências com a caça. Vocês já viram essa Animal Planet, essas coisas? Você vê o animal se preparando para pegar a presa, lá tem ele. Quando ele dá o bote, quem consegue, você sente que ele conseguiu, é o prazer. E aí ele vai morder, ele vai comer a satisfação. E quando ele é um bote, ele é um bote, você vê ele olha assim, mas como o animal não tem os nossos problemas, ele está num complexo, ele se não, mas tudo bem, fazer o quê? Lá vai ele. Mas naquele momento ele ficou frustrado. Naquele momento ele ficou frustrado. Se ele fosse um ser humano, ele ia se lamentar, perdeu a caça, está com fome, eu tenho que levar para casa, para os filhos. Por que eu não vai dizer aquela célebre frase? Por que eu não saltei antes? Ou porque eu não esperei mais? Não é assim que a gente age? E aí nós ficamos trabalhando com uma coisa que não tem mais sentido. Então, o animal, nós já vimos isso, que os animais apresentam também complexos. São tomados por complexos. E eles também apresentam sintomas de depressão. Porque os animais já vivem muitas dificuldades que nós vivemos. Eu tenho uma série de filmes mostrando como os animais, as experiências sexuais que hoje nós chamamos de desvios sexuais, os animais já fazem, olha. E nós vivemos lá. E nós vivemos isso lá. E aquilo está em nós. A tristeza é uma reação normal às situações da vida, tais como luto, sangue, as perdas, derrotas. Naquela hora que o animal deu um salto e não conseguiu pegar a presa, uma onda de tristeza varria. Na vida nós enfrentamos isso sempre. Você se prepara para sair com uma moça ou com um rapaz. Tá, se prepara para tomar banho, bota perfume, bota cabelo, se a mulher faz unha, faz não sei o quê, tudo, já dorme dentro de um pote de hidratante. Aí quando chega na hora que vai sair, o cara liga e diz, não vou poder ir. E aquela expectativa toda, hein? A refeição, hein? Investimento, né? Pedir dinheiro, investir em zero. Isso é a mesma coisa. Eu estava vendo outro dia um tio da Rafa, e ele já vai saindo para o encontro, o telefone toca. Ele diz, olha, fulano queria. Ah, que bom, depois eu já estou saindo. Eu disse, como? O quê? Você ligou para o seu psiquiatra? O seu psiquiatra disse que não era bom? Por que o seu psiquiatra sabe? Faz nada. Aí depois, aí não dá certo, ele fica coisa de bate telefone. Mania dessas mulheres querem ficar bem, se desenvolver, que absurdo.
Muitas pessoas usam a palavra depressão para explicar esses tipos de sentimento. Está errado. Você pode dizer que tem um quantum de depressão, porque essa pessoa que investiu vai ter aquela, mas vai ter muito caso de tristeza. E muita gente está tomando remédio para depressão por causa de tristeza, porque não tem ou não está sabendo lidar com perdas, com decepções, com frustrações. E aí começam a acreditar que estão ou que são depressivas. Esse é um problema sério. A crença, quando as pessoas começam a divulgar e a nos dizer que nós estamos com alguma coisa. Falando de reencarnação, uma mulher ou um espírito reencarna como homem 20 vezes. Aí vem e encarna como mulher. O que é que essa menina no início da vida vai demonstrar? Vai gostar de quê? De bola, de brincar com o menino, vai ser coisa. Mas quando ela chega nos 14 anos, ela assume a vida dela. Porque ninguém fica atrás dela dizendo que ela é lésbica, que ela é sapatão. Não é. Agora o menino vai gosta de brincar de boneco, botar um batom, vestir a roupa da mãe. E todo mundo diz que ele é gay, que ele é bicha, que ele é viado. Os pais, os tios, os irmãos, os colegas, os professores. Esse garoto teve escolha. Porque ele foi mulher várias vezes, encarna como homem, e na infância, que o inconsciente está aberto, ele demonstra o que ele foi. E nós, cruelmente, impedimos. Nada contra. Ele poderia ser um homossexual daí, nada a ver. Mas muita gente pode passar por isso. Não estou dizendo que são todos os casos, pelo amor de Deus. Mas podem ter casos assim. Vamos pensar nisso. A depressão é, alguns descrevem, um buraco no peito. Porém, algumas pessoas deprimidas não se sentem tristes, não se ouvem. Depressão efetiva não dá nem alegria nem tristeza. Simplesmente não dá nada. Elas sentem que suas vidas não têm significado, elas tornam-se apáticas. Seja qual for o sintoma, a depressão é diferente da tristeza normal ou da simples desmotivação. Na medida em que anula o seu dia a dia, interferindo com a capacidade de trabalhar, estudar, comer, dormir, se divertir, um sentimento de desamparo, desesperança e inutilidade, intensos e implacáveis. Vai conversar com pessoas de depressão? Então, assim, depressão é uma doença gravíssima. Gravíssima. Muito grave. A depressão pode nascer de várias circunstâncias da vida que se associam a diversos sentimentos negativos cultivados ao longo da existência para fazer o espírito sentir a existência como nunca findar de circunstâncias. Vocês podem dizer, mas às vezes pode aparecer nos jovens. Uma depressão pode, porque o espírito já traz esse problema. Ele já traz a tendência. Daí deriva o sentimento impossível de querer desistir da vida. Por que eu digo que é impossível desistir da vida? Porque nós somos mortais. Eu já vi pessoas que estavam com depressão e me disseram assim: eu vou me matar. Eu digo, tudo bem, uma boa. E são pessoas espíritas. Eu digo, tudo bem, uma boa. Só que acontece que você vai se matar, vai continuar com depressão, e não vai conseguir se matar de novo. Só isso. Só isso. Mais nada. Porque o problema não é a sua vida aqui. O problema é você. Um aspecto da causa da depressão que o Espiritismo revelou é a depressão induzida por desencarnado. Eu tratei uma pessoa, uma mulher, ela estava se sentindo. Aliás, não é só isso, não é só depressão. É depressão, é síndrome do pânico, etc. Por causa dessa moça, eu colocar uma síndrome do pânico. A síndrome do pânico leva você a se afastar e você vai entrar na depressão. Então veja uma coisa interessante.
ela chegou para mim e me contou a vida dela. Ela, mais uma vez, um dia foram pegar a culpa dos bandidos, levaram para uma praia distante, atiraram nos dois. O marido morreu na hora e ela foi baleada, fingiu que morreu, se arrastou para uma estrada. Quando deram socorro, ela ficou entre a vida e a morte, mas superou. Voltou a viver normalmente, casou-se, estava ótimo. Tempos depois, ela começou a sentir, ela saía, sentia medo de voltar para casa. E foi me procurar no centro espírita. Quando ela me falou, aquele negócio que a gente tem dizendo, né? Aquela intuição, aquela coisa assim, foi uma coisa errada. Leva para o meu mediúnica, quem se comunica? O marido dela. O marido dela tinha morrido, entra naquela perturbação, dorme, quando acorda, para onde ele vai? Para desjunto. E ele está diante de uma realidade. Ele está com problemas com a síndrome do pânico que ele estava. Igual encostar nela, passa para ela. Ele é afastado, sumiu, ela não precisa tomar remédio, ela não precisa mais nada. Então nós temos que ter muito cuidado, porque muitas vezes pode ser uma depressão, ou a síndrome do pânico pode ser uma depressão induzida. E nós podemos entrar direto numa série de remédios e ter problemas por isso. Como evitar a depressão? Um remédio eficaz contra a depressão é o ideal. Vocês já precisaram do o seguinte: eu já tentei entrar em depressão. Eu já. Porque eu vejo às vezes as pessoas tendo crises existenciais e começam a dizer que a vida, que não. Aí eu tentei. Eu sentei assim, comecei. Tudo bem. Aqui chegou mandando, deu uma gargalhada. Porque eu não aguentava. E não aguentava por quê? Quando eu digo ali o problema do ideal. Eu duvido que uma pessoa que tenha a mente, por exemplo, o Andrei, que está o tempo todo aí, ó, fazendo palestras, falando de autocura, escrevendo livros, garanto que quando ele está sozinho, ele está pensando, acontece uma coisa, mas esse tema, podia eu não é, doutor. Então você não tem nem tempo de estar muito preocupado. Acontece um problema, você fica triste, tudo bem, uma frustração, acontece. Mas logo em seguida, você tem uma compensação que lhe leva para outro caminho. Então, o ideal é fantástico, mas o ideal que você vive é efetivamente. Ah, na simplesmente você é espírita. Está assim, de consultório psiquiatra de espírita. De médico espírita, está assim. Está assim. E de palestrante espírita. Quem possui o ideal nunca sente a vida sem sentido, a não ser que o seu ideal seja exclusivamente físico. O cara que tem o ideal de ficar, pegar tudo quanto é mulher, o dia que ele, sabe, né? Diz assim, isso nunca me aconteceu antes. Aí ele vai ter um problema sério. Exterior assim, pois nesse caso o ideal pode ser perdido. E aí a depressão pode se manifestar com sua corte de sentimentos abstratos. O ideal tem de ser interno e infindável. O maior ideal é o do desenvolvimento pessoal. Ter um insopitável desejo de aprimoramento físico, mental e espiritual. Para se evitar entrar em depressão, é necessário sentir a vida como uma oportunidade de aprender. Todos os problemas devem ser encarados como um desafio ao crescimento, inclusive os de ordem sexual. Se você é mulher, casou-se e não tem filhos, faz exame, deve fazer, faz coisa e não consegue engravidar, busca outra. A vida está pedindo que você faça outra coisa. O que é, não sei. Agora, se você continuar nesse caminho, você vai ter tudo. Porque você vai se achar a pior das mulheres. Antigamente Deus estaria castigando. E aí a vida perde sentido. Porque o seu ideal era ser mãe. Se não tem, se você não pode ser mãe, a vida perdeu sentido. Então você tem que buscar sentido para a vida. Isso eu vi agora. Uma moça trabalhava, eu que negócio, tudo ela trabalhava, quis ser mãe, casou-se. Quis ser mãe, fez todo o trabalho, não pode ser mãe. Mas ela continuava trabalhando, não tinha o que pensar, e de repente, ela é professora, os professores fizeram greve durante 100 dias. Quando ela teve que voltar para o trabalho, entrou em pânico, não ia para o trabalho, vai para o trabalho, dentro de casa ela
ela reprimiu, mas não superou o problema do ter filho. O trabalho todo agora está sendo para desfazer isso e dar um outro sentido à vida dela. Tá? Então nós temos que buscar. Tudo o que é inevitável tem de ser racionalizado e sentido como exercício para o crescimento. Foi inevitável. Você vai fazer o quê? Ligar para o inevitável? Para com isso. A cura da depressão depende de sua causa e de quanto tempo esteja instalada. Uma moça me telefonou. Ela me liga. Djalma, eu estou com um problema. Eu digo o que é? As colegas me chamam para eu fazer, eu saio de casa, chego no meio do caminho, me dá uma agonia, uma coisa, eu volto para casa. Eu digo, quanto tempo que acontecendo isso? Tem uma semana. Eu digo, o que é que eu tenho? Eu digo, você quer saber ou quer ficar boa? Ela disse, quer ficar boa? Então faz o seguinte, na vez que você sair, for para lá, quando você começar a se sentir mal, vá até o fim, mesmo que você vá parar no hospital. Aí ela fez, violentou-se, chegou lá, foi para o banheiro, levou meia hora chorando. Depois voltou, a noite continuou. No dia seguinte, a mesma coisa, ela estava em São Paulo, fazendo um curso. No dia seguinte, a mesma coisa. Durante 3 dias. No 4º dia não sentiu nada. No 5º dia não sentiu nada, estou livre. No 6º, ela levou 1h30, a crise bateu. Não vai acreditar. Por quê? Por causa disso e porque ela outro sentido veio para a vida, porque pouco tempo depois ela engravidou. E aí a vida tomou um novo rumo, ela pôde se realizar. Sendo uma depressão induzida, a cura será espiritual, ou seja, o esclarecimento do espírito que está deprimido, influenciando o encarnado com seus sintomas. Quando a depressão está se iniciando, o enfrentá-la tomando atitudes contrárias ao que ela impõe, é um fator positivo de combatê-la. Agora, isso não exime, em muitos casos, de o médico tomar remédio. Quando instalada há muito tempo, a se combater o hábito de viver deprimido, o qual pode ter se agarrado à alma com uma erva daninha, além de remédios antidepressivos, aos quais o organismo se acostuma. Cada situação vai requerer um conjunto de terapias específicas. Os fármacos podem ser necessários quando a depressão é profunda e o paciente se sente impotente diante dela. Em qualquer caso, a psicoterapia será necessária para se identificar e integrar a consciência a causa psíquica da depressão. É recomendada a leitura de livros de autores incentivadores de novas e positivas posturas diante da existência. Então, esses livros são os livros que não tem cura e autocura. Eu recomendo. A ação espiritual é recomendada através dos passos, da frequência de reuniões doutrinárias e de desobsessão. A leitura de livros mediúnicos ou não, mas que estimula o desenvolvimento espiritual. Tem de se ter cuidado de escolher autores que estimulem a vontade e desejo de viver, e forando tudo está atitude interna de meditação, de oração e conscientização de que esse é o espírito imortal com desígnio específico. Então, gente, para fechar, tá? Sexual. A depressão, a ligação está toda em Deus. A sexualidade é um dos pontos que pode nos levar à depressão através das frustrações que nós temos, através dos insucessos que nós temos, ou quando nós colocamos na realização ou do casamento ou de qualquer outra coisa semelhante o ideal maior. Na verdade, o ideal maior para nós é viver e aproveitar cada momento da vida com as experiências que nos dão. O insucesso na vida é um fator de aprendizado. Os erros cometidos não são para ser remoídos numa questão de permanente automaceração e vitimização. Ao contrário, é para ser aprendido como lição. Eu cometi um erro. Sim, eu doravante não vou cometer mais. Não adianta ficar lá pensando, eu não devia ter feito, porque isso daí vai trazer todo um cortejo de problemas e dificuldades. Aprendo, inclusive, a falar positivamente. Nunca, quando alguém fizer uma coisa errada, fique dizendo, mas você devia ter feito assim, porque o infeliz não pode voltar no tempo para fazer. Você tem que dizer, Dora, avante, em circunstâncias semelhantes, haja assim. Você pode dar até uma diretriz, mas daqui para frente, não daqui para trás. Quem fica no passado, deprime, neurotiza e perde tempo. Quem fica no agora, cresce permanentemente.
quem sabe lidar com o momento que passa, com a situação que está. E se é uma situação que não tem jeito, me dizia minha mãe, o que não tem remédio, remédio já está. Muito obrigado.